Olá, olá, olá! Bem-vindos ao canal do Professor Ferrari, seu canal de humanas para Enem e vestibulares. Gente, antes de assistir o vídeo, eu quero lembrar vocês que o material para acompanhar as aulas está disponível lá no meu site, www.professorferrari.com.br. As aulas são gratuitas, sempre vão ser, mas se você quiser um bom material para acompanhando as aulas e estudando, está disponível lá. Além do material e das videoaulas, dentro do site você também vai ter mais de 750 questões comentadas de humanas do Enem, beleza? Vamos continuar agora falando um pouco sobre a Grécia Antiga. A gente falou na nossa primeira aula sobre a formação de um passado mítico comum, sobre a noção de identidade e como isso tudo é importante. Nessa aula de agora eu quero falar sobre as polis, sobre as principais cidades-estado do mundo grego, que são as famosíssimas Esparta e Atenas. Bom, Esparta, gente, ela vai ser formada principalmente por três classes sociais, que são os esparciatas, os periecos e os ilotas. Quem são os esparciatas? Os esparciatas são aquela elite ligada à terra, que são os caras mais ricos e poderosos e claro que detêm todo o poder político da polis. Um ponto importante de lembrar é que no mundo espartano, quem vai para a guerra são os esparciatas. A guerra era algo tão sagrado e tão importante para Esparta que somente os homens mais dignos e mais nobres eram considerados aptos efetivamente para a batalha. A classe abaixo, os periecos, era formado por homens e mulheres livres. Eles podiam ser basicamente comerciantes e artesãos, trabalhavam também no campo, mas eles não detinham poder político. Lá embaixo na pirâmide social vem os ilotas. Os ilotas são os escravos, geralmente capturados por batalhas ou também por dívidas. Importante, o grande diferencial de Esparta, que já apareceu em diversas provas. Em Esparta, os escravos pertenciam ao Estado, não era de um dono particular. E aí o Estado, no caso a polis, né, fazia a distribuição da mão de obra de acordo com as necessidades de cada unidade produtora. Importante ainda lembrar o seguinte, né, Esparta, ela não tinha um rei, ela tinha dois reis, ela era uma diarquia, ou seja, nós tínhamos uma espécie de rei da guerra, já que a guerra era tão importante, você tinha um rei somente para ela, né, um rei guerreiro, mas você também tem um rei que administra a polis. Determinadas decisões tinham que ser tomadas pelos reis em conjunto, como entrar em guerra, por exemplo. E além dos reis, existia também a gerúsia, que era a assembleia dos anciãos, para aqueles homens que tinham mais de 60 anos. Era uma espécie ali de senado de poder legislativo, que governava junto com esses reis e que decisões que envolviam toda a polis, como por exemplo entrar em guerra, tinha que ser aprovada pelos dois reis e pela gerúsia em conjunto. Uma outra característica bastante marcante em Esparta é a questão de ser uma sociedade culturalmente muito fechada. Até hoje em dia nós usaríamos que ela seria uma sociedade muito xenófoba, porque ela recusava a influência de estrangeiros, ela nem mesmo permitia que estrangeiros morassem em seu território. Isso é característico de uma sociedade bastante militarizada. Outro ponto importante ainda, que volta e meia aparece em algumas provas de vestibular, é o papel da mulher na sociedade espartana. Ao contrário do que possa sugerir, por ser uma sociedade militarizada, a mulher tinha muito mais liberdade do que no mundo ateniense. Não que ela pudesse realmente ter uma liberdade como nos dias de hoje, não é isso. A mulher ela só tinha o seu lugar social a partir do momento que ela fosse a esposa de um homem. Entretanto, a mulher, esposa, ela tinha um espaço social muito aberto, chegando ao ponto até mesmo de algumas mulheres chefiarem e comandarem a propriedade da família. Porque onde estava o homem nesse caso? O homem estava focado na guerra. A importância do homem era a guerra. Fatores como comandar a propriedade, cuidar dos escravos, controlar a produção, elas eram secundárias frente ao treinamento militar. Sendo secundárias, muitas vezes elas poderiam ficar então na mão das esposas. Dentro da perspectiva da época, claro, né, gente? Por favor. Outra coisa, as mulheres tinham uma vida social bastante intensa, porque ela tinha uma obrigação civil e moral de manter o seu corpo extremamente saudável para poder gerar filhos perfeitos para Esparta. Por isso a gente vai ver que as mulheres lá praticavam exercícios, tinha toda uma outra atividade também, que não as fazia ser tão reclusas ou do lar, como era muito típico da sociedade ateniense.
Falando em Atenas, vamos falar dela agora. Enquanto que para pensar Esparta eu penso em guerra, em Atenas eu posso pensar em conhecimento. Não que os espartanos não fossem sábios e não tivessem produzido bons filósofos, claro que também o tiveram, mas em Atenas essa é uma característica um tanto quanto mais marcante. A sociedade espartana, ela vai ter 4 divisões. Esparta tinha só 3, né? Na sociedade espartana nós vamos ter 4. Lá no topo da pirâmide estão os eupátridas. Eupátrida em grego quer dizer bem-nascido, que eram então os donos de terra, nobres, herdeiros das primeiras famílias fundadoras de Atenas e assim por diante. Inicialmente eram eles quem detinham os poderes políticos até o advento da democracia em Atenas. Logo abaixo dos eupátridas nós também temos os comerciantes e artesãos, homens livres que exerciam atividades econômicas secundárias, não necessariamente ligadas à terra, nem mesmo possuíam terra, que depois com a democracia passam a ter direitos políticos também. Antes da democracia, não. Abaixo dos comerciantes e artesãos, nós temos os metecos, que são ex-escravos, agora homens libertos e também estrangeiros. Os atenienses, diferentemente dos espartanos, permitiam que estrangeiros vivessem em seu território. Eram homens e mulheres livres, mas sem direitos políticos e que exerciam então atividades econômicas secundárias e terciárias também. Por último, lá na base da pirâmide social, nós temos a presença dos escravos, que eram também prisioneiros de guerra ou também de dívidas. Pontos importantes sobre a história ateniense. Primeiro de tudo, as mudanças políticas. O primeiro regime político que nós temos registro em Atenas é uma monarquia, que depois passa para uma oligarquia. O que é uma oligarquia? Do grego, oligos, arquia, o poder de poucos, ou seja, os donos de terra, esses eupátridas, é que detinham os poderes políticos. Depois, com as guerras médicas e todo o processo de união da Liga de Delos, a gente vai ver o quê? Que Atenas desponta como uma potência econômica e os comerciantes que estavam ali logo abaixo da pirâmide social, começam a ficar cada vez mais ricos e galgar cada vez mais degraus. Vai começar toda uma movimentação social em Atenas para que esses caras também tivessem poder político. Nós vamos passar então por períodos de intensas rebeliões e problemáticas sociais em Atenas, até que por fim vão vir os reformadores, Clístenes e Péricles, que vão formalizar e formatar a democracia ateniense. Aqui, gente, muito cuidado com o conceito de democracia no mundo ateniense. A democracia ateniense é muito parecida com a nossa, com algumas diferenças pontuais. Primeiro, a ideia da democracia lá ser direta, a nossa é indireta, porque nós elegemos representantes. No mundo ateniense não existia a eleição para representantes. Cada homem era um voto, não existe essa questão da representatividade. E o outro ponto que diverge também da nossa é o próprio conceito de cidadania. Atualmente, toda e qualquer pessoa é uma cidadã. A gente tem que lembrar que cidadania não se restringe ao voto. Mesmo, por exemplo, crianças que não têm direito ao voto, elas são cidadãs porque estão englobados nas políticas de Estado, por exemplo, de proteção, né? Existe o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente e assim por diante. No mundo grego, a cidadania ela era um elemento extremamente restrito. Quem era o cidadão no mundo grego? Era o homem, maior de idade, livre e filho de atenienses. Isso correspondia aí, mais ou menos, a uns 10% da população de Atenas. Aí vocês vão dizer, pô, Ferrari, mas 10% é muito pouco, isso nem pode ser considerado democracia. A gente tem que entender que o grande rompimento, a grande novidade que a democracia em Atenas traz é tirar o poder político vinculado à ideia da posse de terra. Agora, se o cara fosse extremamente pobre, ele poderia ser miserável, não ter nem mesmo uma casa para morar. Mas, se ele fosse um homem, se ele fosse livre e se ele fosse filho de atenienses, ou seja, se ele não fosse um estrangeiro nem filho de estrangeiro, ele já teria o mesmo direito político, o mesmo poder de voz, de veto e de decisão do que o homem mais rico de Atenas, o maior fazendeiro, o maior latifundiário do mundo ateniense. Então esse é o grande diferencial, que é realmente um grande ponto de inversão na discussão política do mundo antigo como um todo. Inclusive, a gente vai ver que muitos filósofos gregos e até mesmo filósofos atenienses criticavam a democracia. Sócrates e Platão, por exemplo, eles eram críticos do pensamento democrático porque eles diziam que isso nivelava a política por baixo. Vale lembrar que Platão, ele era um filho de eupátridas, ele vem de uma família de alta classe ateniense. Então, por isso, claro que ele também vai ser um pouco crítico, né? Ele vai dizer que é a democracia que vai levar, inclusive, Atenas à sua derrocada. Pessoal, a aula sobre as polis é essa. Na nossa próxima aula sobre Grécia, nós vamos falar sobre os conflitos do mundo grego. Valeu, um grande abraço para vocês.